Há uma forma de oração que não começa com palavras bem escolhidas, nem com um tom suave de devoção. Ela começa com um grito, um clamor que brota não do domínio das doutrinas, mas do colapso das certezas. Assim se inicia o Salmo 16, não com um tributo, não com uma declaração de fé, mas com uma súplica visceral. Preserva-me, ó Deus. É uma oração que vem de alguém que conhece bem a instabilidade da vida. O salmista não abre com explicações, nem com promessas ou acordos. Ele não está negociando, está se rendendo. O verbo usado, chamar, guardar, proteger, preservar, carrega em si o peso de quem sabe que não pode se sustentar por conta própria. É o pedido de quem percebe, talvez de forma abrupta, que tudo o que tem pode ruir e que o único lugar seguro é fora de si. A oração nasce da aflição, mas não termina nela. Em Davi, o grito é mais que desespero. É confiança travestida de urgência. O Salmo não começa com teologia sistematizada, mas o que ele diz já é profundamente teológico, porque supor que Deus pode preservar alguém e que vale a pena pedir isso a ele já implica fé. A fé de que há alguém que ouve, que age e que se importa. Por trás do pedido está uma percepção aguda. A vida é frágil, a morte é real, o mal é próximo. E a alma, por mais disciplinada que seja, não se basta. Não é uma oração de quem ignora o caos, mas de quem já o atravessou por dentro. Há algo quase corporal no pedido, como se o salmista estivesse dizendo: não consigo seguir sozinho, me sustenta por inteiro com tua força, tua presença, tua fidelidade. Essa súplica tem ecos maiores na história da redenção. Em Hebreus 5:7, o autor da carta fala sobre Jesus em termos semelhantes. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Aqui vemos o Filho Eterno de Deus feito carne fazendo a mesma oração essencial: preserva-me, ó Deus. A súplica de Jesus não foi um fracasso de fé, mas a mais profunda expressão dela. Ele orou ao Pai para ser preservado, não da cruz, mas através da cruz. Sua oração foi ouvida não porque escapou da morte, mas porque atravessou a morte e saiu vivo do outro lado. Davi, ainda que inconscientemente, antecipa isso. Ele pede por preservação que abrange não só esta vida, mas algo além, algo eterno. O primeiro versículo do Salmo 16, então, não é só uma introdução, é uma convocação. Ele nos chama a orar com a mesma franqueza, a reconhecer que a vida espiritual começa com a humildade de quem sabe que precisa ser guardado. E não apenas de perigos visíveis, mas da solidão espiritual, do orgulho, da ilusão de autossuficiência, da morte que espreita não só o corpo, mas também o coração. Aqui inicia-se a narrativa espiritual do Salmo, uma jornada que parte da vulnerabilidade e se dirige à plenitude. Mas toda essa jornada se ancora no primeiro passo, no reconhecimento de que viver começa com depender. Começa com a voz que se volta para o alto e diz com fé e desespero entrelaçados: preserva-me, ó Deus. Porque toda verdadeira teologia começa quando a alma reconhece que se Deus não guardar, tudo se desfaz. Davi clama por preservação e, sem demora, justifica seu pedido: pois em ti me refugio. Um B, né, a gente podia dizer. A oração não é uma tentativa de convencer Deus a fazer algo, mas um apelo fundamentado numa relação já existente. A confiança está presente desde o início, não como sentimento estável, mas como direção clara. O coração de Davi está voltado para um lugar, o refúgio que é o próprio Deus. Na literatura sapiencial, essa linguagem do refúgio é recorrente. O livro dos Salmos, em especial, está
povoado de imagens de abrigo, fortaleza, esconderijo, sombra, rocha. Não são metáforas apenas poéticas, são estruturas espirituais onde o crente encontra o que o mundo não pode oferecer: estabilidade em meio ao caos. A alma não busca um lugar para se esconder do sofrimento, mas um lugar onde possa atravessar o sofrimento sem ser destruída por ele. O Salmo 91 ecoa essa confiança com intensidade. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 91, 1 e 2. Né? Então, habitar, descansar, dizer a um movimento do coração que começa no esconderijo e desemboca em declaração. O refúgio não é um espaço físico, mas um estado relacional. Não se trata de onde você está, mas de com quem você está. É significativo que a imagem do refúgio assuma contornos de proximidade e também de ocultamento. Deus é um Deus que se revela, mas que também se esconde. Isaías 45:15 diz: Verdadeiramente, tu és um Deus que se oculta. E, no entanto, é nesse Deus que o salmista confia. O esconderijo de Deus não é ausência, é convite. Ele não se revela a quem quer controlá-lo, mas àquele que, mesmo sem vê-lo, se abriga nele. A fé, então, é essa disposição estranha de confiar num Deus que nem sempre se mostra, mas que nunca deixa de sustentar. Não é fé cega, mas fé escondida. Fé que reconhece que, mesmo na escuridão, há braços invisíveis amparando, conduzindo, guardando. Essa confiança não elimina o medo, mas redefine sua direção. Ao invés de nos lançar à dispersão, ela nos leva ao centro onde Deus habita. Refugiar-se em Deus é mais que pedir proteção, é desejar proximidade. É aceitar que a resposta de Deus ao caos do mundo não é sempre removê-lo, mas nos esconder nele enquanto o mundo gira, sangra, desmorona. E é ali, nesse lugar secreto, que a alma encontra uma paz que não é desse tempo. Davi sabia disso, por isso sua súplica é imediata, mas não desesperada. Ele clama por preservação porque já está abrigado. Ele pede segurança porque já habita na sombra do Altíssimo. Não é incoerência, é profundidade. Refúgio não é ausência de luta, mas a certeza de que a mão que sustenta é mais firme do que as forças que nos abalam. Porque o refúgio verdadeiro não é onde estamos protegidos do mundo, mas onde somos preservados para Deus. Logo no início de sua declaração de confiança, Davi afirma: Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Salmo 16:2. Parece uma repetição, mas é um reconhecimento profundo de duas realidades distintas que convergem no mesmo Deus. A primeira palavra, traduzida como Senhor, é um nome pessoal de Deus, Yahweh, o Deus da aliança, revelado a Moisés na sarça ardente como o Eu Sou. A segunda, Adonai, é um título, Senhor, Dono, Mestre. Com uma frase curta, Davi confessa que o Deus que fez aliança com Israel é também aquele que governa sua vida por inteiro. A teologia aqui é densa e viva. Davi não está apenas identificando Deus, está se submetendo a Ele. Não é só o Deus que ele invoca, é o Deus a quem ele pertence. Não apenas aquele que salva, mas aquele a quem ele obedece. É importante notar que Davi não diz isso como quem se resigna. Não é uma obediência imposta, há uma alegria implícita nesse reconhecimento. Ele não se revolta por ter um Senhor, ele se regozija por tê-lo. Isso é o oposto da forma como normalmente entendemos soberania. Na nossa experiência, senhores tiram liberdade, mas com Deus, o senhorio liberta. O verdadeiro peso está em governar a si mesmo. A verdadeira leveza está em ser governado por quem é bom, justo e eterno.
Isaías 33, 22 nos ajuda a compreender essa visão integrada de governo divino. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. É Ele quem nos salvará. 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo, estão reunidos numa única pessoa. Mas o versículo não termina com medo, e sim com salvação. A soberania de Deus não é uma ameaça, é um abrigo, é refúgio, é alívio para quem está cansado de ser seu próprio Senhor. A alegria de Davi nasce dessa liberdade paradoxal, ao reconhecer que não governa a própria vida, ele descansa, sua identidade não depende mais de sua força, sua moral, seu controle. Ele pertence a outro. E esse outro é o próprio Deus que o chama pelo nome e o sustenta com mãos firmes. Esse senhorio é aliança, é amor, é graça que ordena e que acolhe. Nos nossos dias, onde a liberdade é muitas vezes entendida como ausência de restrições, essa confissão soa estranha. Mas, na verdade, não existe neutralidade espiritual. Ou pertencemos a Deus ou somos escravos de nós mesmos. A vida sem um Senhor soberano não é autonomia, é exaustão disfarçada. Porque alguém sempre está no trono. Se não é Deus, somos nós. E não fomos feitos para esse lugar. Davi nos mostra com poucas palavras que existe uma liberdade que só nasce da rendição. E que dizer, tu és o meu Senhor, não é perder-se, é finalmente encontrar repouso. Porque a soberania de Deus não nos oprime, ela nos liberta do peso insuportável de tentar ser nosso próprio rei. Poucas declarações carregam tanto peso quanto essa de Davi. Não tenho bem algum além de ti. Salmo 16:2. Ele não está apenas dizendo que Deus é bom, está afirmando que, comparado a Deus, todo o resto perde o valor. Deus não é um bem entre outros bens. Ele é o bem absoluto, a fonte e a medida de tudo o que realmente vale a pena. Essa é uma das confissões mais radicais da fé bíblica. Davi não está numa sala confortável contemplando conceitos. Está diante da própria vida, frágil, imprevisível, exposta. E mesmo assim declara, se eu tiver Deus, não preciso de mais nada. E se eu tiver tudo, mas não tiver Deus, então não tenho nada. Essa exclusividade não é exagero poético, é teologia prática. Na raiz da idolatria sempre está uma tentativa de tornar Deus opcional, como se ele fosse o suprimento espiritual, enquanto outros bens garantem a vida concreta. Mas para Davi é o contrário, Deus é a própria vida. Os outros bens só têm sentido se forem extensões, reflexos, manifestações da bondade dele. Jesus retoma essa lógica de forma direta. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, em Mateus 6:21. O coração vai na direção do que mais desejamos. E se o nosso desejo último não for Deus, acabaremos escravos de bens menores. Porque o coração, assim como o corpo, adoece quando se alimenta do que não pode sustentá-lo. A profundidade dessa declaração também se mostra quando tudo falta. Dizer, não tenho bem algum além de ti em tempos de abundância, pode soar como poesia. Mas dizer isso no deserto, quando relacionamentos, segurança e promessas humanas falham, revela fé enraizada. É no vazio que o valor de Deus brilha com mais clareza. Como escreveu o Abacuque, mesmo que a figueira não floresça, ainda assim me alegrarei no Senhor. Abacuque 3, 17 a 18. A suficiência de Deus não é uma ideia, é uma experiência que amadurece quando a alma descobre que Ele permanece quando tudo mais se vai. Ele não depende do que temos, do que sentimos, do que conquistamos. Ele é. E porque Ele é, tudo pode ser redefinido, mesmo o sofrimento, mesmo a perda, mesmo o silêncio. Essa consciência não nasce da disciplina, mas da relação. É o Espírito que abre os olhos do coração para enxergar Deus não apenas como verdadeiro, mas como desejável. Não apenas como necessário, mas como incomparavelmente precioso.
Davi não fez essa confissão porque era um místico. Ele fez porque conhecia a Deus de perto, porque viu sua beleza, sua fidelidade, sua glória e percebeu que todos os outros bens só tinham valor se conduzissem de volta a Ele. Porque quando Deus se torna nosso tesouro supremo, perdemos o medo de perder e ganhamos o que não pode ser tirado. A espiritualidade bíblica nunca é solitária por completo. Ela começa no interior, mas se expande na direção do outro. Depois de declarar que Deus é seu tesouro supremo, Davi diz: quanto aos santos que estão na terra, eles são os notáveis, nos quais está todo o meu prazer. No verso 3. O prazer espiritual não é apenas vertical, é também horizontal. Quem ama a Deus aprende a amar os que o amam. A palavra santos aqui não se refere à pessoa moralmente perfeita, mas àqueles que foram separados para Deus, homens e mulheres que vivem em aliança com o Senhor. Davi não exalta suas qualidades por si só, mas vê neles reflexo do caráter de Deus. Ele encontra prazer neles não porque sejam impecáveis, mas porque pertencem ao mesmo Deus que ele ama. E isso muda tudo. Esse prazer é diferente do afeto social, da simpatia natural ou da afinidade de interesses. É o prazer de reconhecer no outro a presença de um mesmo espírito, a vibração de uma mesma esperança, o eco de um mesmo amor. É uma alegria que nasce do encontro entre almas que têm a mesma origem e o mesmo destino. Comunhão e santidade tornam-se delícias paralelas porque onde há santidade, há o perfume do Deus Santo. E onde Deus está, o prazer é inevitável. Jesus falou dessa comunhão em termos gloriosos na sua oração sacerdotal. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade. Assim o mundo saberá que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. João 17, 3, 23. A unidade dos santos é um sinal da própria glória divina. Quando a comunhão é real, ela não apenas aponta para Deus, ela participa dele. Essa experiência não é nostalgia do Éden, mas antecipação da eternidade. A comunhão dos santos é um prelúdio do que será pleno na glória. Em Apocalipse, vemos uma multidão incontável de todas as línguas e nações diante do Cordeiro, adorando juntos. Apocalipse 7, 9. Aquilo que começamos a experimentar aqui nos encontros simples, nas orações compartilhadas, nas lágrimas e na adoração conjunta, será levado à perfeição lá. Nos dias em que a solidão parece reinar, essa verdade é um consolo. Não fomos feitos para o isolamento espiritual. Há uma alegria que só floresce na comunhão com os que amam a Deus. E há um tipo de vínculo que, mesmo silencioso, é mais profundo que qualquer amizade baseada em afinidade natural. É a irmandade daqueles que foram encontrados pelo mesmo Pai. Davi nos ensina que amar a Deus inclui aprender a amar os que refletem sua luz, que há um prazer único em olhar para alguém e ver nele não apenas uma pessoa, mas um pedaço do céu, imperfeito, sim, mas real. E que essa alegria não é algo reservado ao futuro. Ela está aqui, agora, entre os santos que caminham pela terra. Porque onde dois corações pulsarem por Deus, ali a eternidade já começou a acontecer. Se há prazer nos santos, há dor nos ídolos. Davi não apenas ama os que amam a Deus, ele recusa-se a seguir, invocar ou até mesmo nomear aqueles que adoram falsos deuses. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e nem sequer tomarei seus nomes em meus lábios. Salmo 16, 4. O contraste é direto, radical e intencional. A idolatria na Escritura não é apenas uma transgressão externa, é uma traição interior. É trocar a fonte pela cisterna rachada, Jeremias 2,13.
A realidade pela imagem, o Criador pela criatura. E o preço é alto. Muitas serão as dores, não só como punição, mas como consequência inevitável de construir a vida sobre aquilo que não pode sustentar. O coração humano é uma fábrica de ídolos, como diz Calvino, e nem sempre eles têm nomes visíveis ou formas esculpidas. Às vezes, são desejos bons que ganham proporções divinas. O que amamos desordenadamente acaba se tornando o que nos escraviza. E a idolatria, no fundo, é isso, esperar de algo ou alguém o que só Deus pode dar. Davi rejeita não apenas os ídolos, mas também seus rituais e seus nomes. Isso não é formalismo, é fidelidade. No mundo antigo, pronunciar o nome de um Deus era uma forma de invocá-lo, de reconhecer sua existência, de participar de seu culto. Ao se recusar a fazer isso, Davi está dizendo: não darei a eles nenhum lugar no meu coração, nem mesmo na minha linguagem. Seus nomes não cruzarão meus lábios. Essa fidelidade silenciosa ecoa o mandamento de Deus a Israel: não mencionem o nome de outros deuses, que não se ouçam dos seus lábios. Êxodo 23, 13. Deus sabia que tudo começa na fala. O que nomeamos, alimentamos. O que mencionamos com frequência, normalizamos. E o que celebramos com os lábios, um dia passará a ser amado pelo coração. É por isso que a vigilância espiritual não se limita às ações visíveis. Ela alcança os desejos, os pensamentos, os impulsos do coração. Jesus disse que é do coração que procedem os maus caminhos. Mateus 15, 19. E o coração, na linguagem bíblica, é a sede da vontade, do afeto, do culto. Guardá-lo é guardar toda a vida. Recusar os ídolos, então, não é apenas um ato moral, é uma escolha de amor. É proteger o espaço interno onde Deus habita. É preservar o altar secreto para que não seja ocupado por promessas falsas, por brilhos enganosos, por nomes que nada salvam. O silêncio aqui é sacro. Não pronunciar é adorar a Deus com os lábios que Ele criou. Davi nos ensina que a fidelidade a Deus inclui também aquilo que escolhemos não dizer, não desejar, não tocar. Porque no caminho da vida, às vezes honramos mais a Deus pelo que evitamos do que pelo que fazemos. Porque a santidade começa quando decidimos que só um nome é digno de habitar nosso coração e de ocupar nossos lábios. Davi prossegue sua declaração com uma imagem rica e sensorial. O Senhor é a minha porção e o meu cálice. Tu és o que garante o meu futuro. Salmo 16:5. Aqui ele recorre à linguagem da mesa, da divisão de bens, da refeição sagrada, símbolos antigos e profundos que apontam para eleição, pertencimento e satisfação. Na cultura hebraica, porção era o que cabia a cada um numa partilha, seja de terra, de herança ou até de alimento. Era o que se recebia como destino. O cálice era o conteúdo reservado a alguém, o que lhe era servido, fosse em festa ou em juízo. Ao dizer que o Senhor é sua porção e seu cálice, Davi está dizendo: Deus é tudo o que me cabe, e tudo o que me é oferecido eu recebo das mãos dele. Essa imagem remete à distribuição da terra entre as tribos de Israel, onde a tribo de Levi, consagrada ao serviço do Senhor, não recebeu porção territorial. Em vez disso, o próprio Deus disse: eu sou a porção deles. Números 18, 20. Eles não herdaram uma terra, mas herdaram o próprio Deus. Davi, embora não fosse levita, assume essa mesma lógica. Ele declara: mais do que bênçãos, eu quero o abençoador. Minha herança não é algo, é alguém. Esse espírito é ecoado séculos depois em Lamentações, no meio da devastação de Jerusalém. Digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção, portanto, esperarei nele. Lamentações 3:24. É uma confissão feita no meio da perda total, quando tudo falha e ainda assim há algo que permanece. O Senhor, porção indestrutível. Dizer que Deus é a porção é um ato de maturidade espiritual. É reconhecer que aquilo que Ele escolheu nos dar, seja muito ou pouco, visível ou invisível, é suficiente.
Não porque o que temos é grande, mas porque quem temos é tudo. É o oposto da comparação, da inveja, da inquietação. É aceitar os limites como fronteira da providência, não como castigo. Vivemos numa cultura de insatisfação crônica, em que tudo é medido pela extensão, pela abundância, pelo acúmulo. Nesse cenário, dizer que Deus é suficiente parece quase provocação. Mas essa é a liberdade do contentamento. Não desejar tudo, mas receber com gratidão o que Deus, em sua sabedoria, separou como nossa parte. Davi vê sua vida como um campo delimitado pela bondade divina. Ele não luta por mais território, ele celebra o que lhe foi dado. Ele não inveja o cálice dos outros, ele ergue o seu com reverência. E nesse gesto, nos ensina que herança verdadeira não é o que a vida nos oferece, mas quem nos sustenta em cada porção. Porque quando Deus é a nossa herança, todo limite se torna lugar de gratidão. E cada porção, um banquete de comunhão. Davi segue sua meditação com uma frase que carrega doçura e reverência. As linhas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Salmo 16:6. Essa linguagem de linhas remete às cordas usadas para dividir territórios. Cordas que marcavam heranças, limites, fronteiras. O salmista olha para a configuração da própria vida em vez de ressentimento ou ambição, encontra prazer. Ele não deseja outros contornos. Celebra os que lhe foram dados. Essa não é uma aceitação passiva, é uma contemplação agradecida. Há uma geografia da graça sendo traçada aqui. Um reconhecimento de que o que nos cerca, o que temos e o que somos é delimitado não por acaso ou injustiça, mas pela mão cuidadosa de Deus. Davi percebe que sua porção, ainda que finita, é bela porque foi medida pelo próprio Senhor. Essa imagem ecoa a promessa da terra aos filhos de Israel. A herança prometida a cada tribo com suas fronteiras específicas era mais que um pedaço de chão. Era a expressão concreta da fidelidade de Deus. Mas no Salmo 16, Davi vai além da terra física. Ele está falando da comunhão com Deus como herança. De uma herança que não pode ser medida em hectares, mas em prazer eterno. A bela herança não é apenas onde ele está, mas com quem ele está. O apóstolo Paulo entendeu esse princípio quando escreveu: de dentro de prisões, de naufrágios, de escassez e perseguição, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:11. O contentamento para Paulo, como para Davi, não depende das linhas do território, mas da presença de Deus dentro dele. A força vem da comunhão, não das circunstâncias. Vivemos numa era obcecada por expansão de território, de posses, de influência. A insatisfação é quase um dever cultural, mas a fé bíblica aponta na direção oposta. A maturidade espiritual se revela na aceitação serena das fronteiras desenhadas por Deus. Não como resignação, mas como adoração. O que Deus nos dá e também o que Ele decide não dar é parte da mesma sabedoria amorosa. Davi não disse que recebeu mais do que esperava, nem que suas linhas foram as mais generosas. Ele apenas contempla o que lhe foi dado, reconhece a presença de Deus nisso e celebra. Ele não deseja outro destino, porque entende que seu destino é o próprio Deus. E onde Deus está, ali está o lugar mais agradável de todos. Essa é a diferença entre acumular e herdar. Acumular é tentar conquistar segurança. Herdar é confiar no que foi providencialmente reservado para nós. A primeira gera ansiedade. O segundo, descanso. E o contentamento é o fruto maduro dessa confiança. É o reconhecimento de que, quando Deus define nossas linhas, elas sempre caem em lugares agradáveis, mesmo que pareçam estreitos aos olhos humanos. Porque quando Deus é o nosso destino, qualquer fronteira traçada por Ele se torna santa. Davi não apenas reconhece que Deus
é sua porção, seu cálice, sua herança. Ele vai além e diz: bendigo o Senhor que me aconselha, mesmo à noite o meu coração me instrui. Salmo 16:7. A confiança do salmista não vem só daquilo que Deus é, mas da forma como Deus o guia, de modo íntimo, silencioso, contínuo. Ele vê em Deus não apenas um refúgio para onde correr, mas um conselheiro que o forma dia após dia, até mesmo quando tudo silencia. Há algo profundamente terno nessa imagem. O Deus soberano, o Senhor da porção e da sorte, também é aquele que sussurra conselhos à alma inquieta. À noite, quando os ruídos cessam e os pensamentos se tornam mais intensos, o coração de Davi ainda escuta, não vozes audíveis, mas ecos internos da palavra de Deus. Memórias espirituais, sensações santificadas. É o discipulado invisível, aquele que se dá no interior do crente que caminha com Deus. Essa orientação silenciosa é fruto de convivência e intimidade. Como diz o Salmo 119, 24, os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. A palavra de Deus não é apenas lei, é conselho. Ela não apenas delimita o certo e o errado, mas molda a alma para discernir o que agrada a Deus em cada curva do caminho. Quem medita nela não apenas aprende, transforma-se. O Espírito de Deus é pedagogo, ele forma, molda, alinha, disciplina, mas sua pedagogia nem sempre é ruidosa. Ela opera em tempos de silêncio, em noites longas, em dúvidas que geram busca sincera. Não é apenas no êxtase que ouvimos a voz de Deus. Muitas vezes é no cansaço, na repetição, no sussurro, na memória espiritual. E é ali, nesse espaço interior, que a sabedoria cresce. Davi não romantiza o conselho de Deus, ele o celebra. E o faz porque reconhece que precisa ser guiado. Não porque seja ignorante, mas porque sabe que o caminho da vida é estreito, sinuoso, cheio de desvios sedutores. A alma precisa de direção constante. O discipulado não é uma etapa, é um estado permanente. A maturidade não dispensa o conselho, ela o deseja ainda mais. Nos nossos dias, onde tantas vozes disputam nossa atenção, o conselho de Deus se torna ainda mais precioso e mais raro de se ouvir. Não porque Deus fale menos, mas porque escutamos menos. A noite, que deveria ser tempo de recolhimento e escuta, muitas vezes é preenchida por barulhos externos ou ruídos internos. Mas a alma que aprende a silenciar, a esperar, a bendizer o Deus que aconselha, essa encontrará luz mesmo na escuridão. Deus não apenas nos guarda, Ele nos guia. Não apenas nos consola, Ele nos instrui. E a verdadeira proteção não é apenas estar seguro, mas saber para onde ir, como ir e por que seguir. A vida espiritual não é uma estagnação protegida, mas um caminho orientado. E Deus é esse conselheiro presente, mesmo quando o mundo adormece. Porque o coração que escuta o conselho de Deus à noite acorda mais sábio do que quando se deitou. No início do Salmo, Davi grita: preserva-me, ó Deus. É um clamor que nasce da fragilidade. Mas à medida que o Salmo avança, algo muda. Ele já não está apenas pedindo, está afirmando. No versículo 8, ele diz: tenho o Senhor sempre diante de mim. Com ele, à minha direita, não serei abalado. A petição se tornou convicção. A súplica deu lugar a uma declaração de estabilidade. Essa transição não é fruto de autoafirmação. Davi não se encoraja com base em sua própria força. O que muda não é a situação ao redor, mas a visão interior. Ele passou a olhar para Deus com mais nitidez. Tenho o Senhor sempre diante de mim. É a contemplação que gera firmeza. A presença constante de Deus, internalizada, lembrada, colocada diante dos olhos da alma, torna-se o fundamento da sua estabilidade. Aqui, a fé opera como arquitetura. Ela constrói tijolo por tijolo uma casa onde a alma pode habitar sem medo. E
a base dessa construção não é a ausência de caos, mas a certeza de que Deus permanece. O mundo pode tremer, os planos podem ruir, mas quem tem o Senhor à sua direita não será abalado. Não por estar blindado contra o sofrimento, mas por estar ancorado em algo mais profundo que o sofrimento. O Salmo 62 ecoa essa mesma confiança. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha torre alta. Jamais serei abalado. Salmo 62, 2. Então, a imagem é de firmeza, elevação, estabilidade diante das marés. A fé bíblica não ignora a instabilidade da vida. Ela apenas se ancora numa rocha que não se move. Isso faz toda a diferença. Vivemos tempos em que tudo parece fluido, relativo, mutável. Emoções, valores, identidades, compromissos. Tudo se desloca com facilidade. Nesse cenário, a estabilidade interior parece inalcançável, mas o Salmo nos mostra que existe um centro que não cede e que quem fixa o olhar nesse centro encontra repouso mesmo quando tudo ao redor oscila. A presença de Deus à direita é uma imagem de proximidade e apoio, como um escudeiro ao lado do guerreiro, como um amigo fiel ao alcance da mão. Davi não apenas sabe que Deus existe, ele o mantém diante de si. Essa prática espiritual de colocar Deus no centro da visão é o segredo da alma firme. E é ela que transforma orações de desespero em declarações de paz. Fé não é apenas acreditar, é firmar os pés onde todos escorregam. É construir um abrigo no meio da tempestade. É declarar que a instabilidade do mundo não tem autoridade final sobre quem está escondido em Deus. Porque quem aprende a manter Deus diante dos olhos descobre que mesmo quando tudo se move, a alma pode permanecer firme. Depois de afirmar não seria abalado, Davi dá um passo a mais e revela o fruto dessa estabilidade. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Salmo 16, 9. A alegria aqui não é uma euforia artificial, nem um entusiasmo momentâneo. É a alegria que nasce da confiança. É o prazer profundo de quem se sabe guardado, guiado, sustentado, mesmo quando ainda caminha por vales incertos. Na teologia reformada, muitas vezes há uma ênfase justa na razão, na doutrina, na objetividade da fé. Mas isso nunca exclui a afetividade. Pelo contrário, a fé bíblica sempre foi também experiência de alegria. A reforma nunca foi uma rejeição da emoção, mas uma purificação dela, tirando-a das ilusões humanas e centrando-a na glória de Deus. Davi aqui vive exatamente isso, uma emoção fundada, um coração que exulta não por circunstâncias, mas por convicções enraizadas. Essa alegria é fruto do descanso em Deus. Não é exigida nem forçada, é espontânea, como a flor que brota quando há raízes firmes. A alma que está segura se torna leve e o corpo acompanha. Meu corpo repousará tranquilo. O descanso físico e a alegria espiritual não estão em conflito. São partes de uma mesma paz que atravessa o ser todo. Coração, mente, carne e espírito. Neemias, diante de um povo quebrantado, disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Não a alegria de ter êxito, nem a alegria de um mundo perfeito, mas a alegria de saber que Deus é por nós. A alegria como resistência, como luz que atravessa a escuridão, como força que não vem de nós, mas de um Deus que se deleita em guardar os seus. A fé de Davi não é anestesia. Ele não está negando a dor, o perigo, a morte. Ele apenas encontrou um lugar mais profundo onde se apoiar. Um Deus que não apenas salva, mas alegra. Que não apenas orienta, mas enche. Que não apenas preserva, mas canta com os que confiam nele. Essa é a diferença entre uma fé teórica e uma fé habitada. A primeira conhece doutrinas, a segunda transforma cada doutrina em alimento da alma. E quando isso acontece,
A alegria não precisa mais de motivos. Ela se torna o próprio estado natural de quem vive escondido em Deus. Porque quando o coração se apoia em Deus, até o corpo aprende a descansar e a alegria deixa de ser visita para tornar-se lar. A confiança de Davi não se limita à vida presente. Ela avança, atravessa o véu da morte e se firma no futuro eterno. Pois tu não me abandonarás no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a decomposição. Salmo 16:10. Aqui Davi toca no ponto mais sombrio da experiência humana, o Sheol, a morada dos mortos, e afirma que mesmo ali Deus não se ausenta. Mesmo ali ele preserva. No imaginário hebraico, o Sheol não era um inferno, mas o lugar invisível dos mortos, um território de sombra, de silêncio, de separação, um vale onde a memória se apaga e os olhos não veem mais a luz. E ainda assim Davi não teme esse lugar. Ele acredita, com uma esperança que desafia sua época, que Deus o preservará mesmo ali, que a morte, embora real, não será o fim. Essa esperança ressoa com a de Jó, que em meio à dor mais aguda disse: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo estiver destruído, ainda assim verei a Deus com os meus próprios olhos. Jó 19:25. É o grito de quem encara a decomposição da carne e mesmo assim crê na permanência da comunhão com Deus. É uma fé que atravessa o absurdo. Na prática, essa esperança é uma forma de protesto contra o niilismo, contra a ideia de que tudo termina em pó, contra a narrativa fria que diz que a vida não tem sentido e que a morte é o silêncio final. Davi, e com ele todos os que creem, se levantam contra essa visão com uma confissão: Deus não abandona, nem no Sheol, nem na decomposição, nem naquilo que os olhos humanos chamam de fim. Essa preservação não é apenas teológica, é profundamente relacional. O que Davi espera não é simplesmente sobreviver à morte, mas continuar com Deus, permanecer em sua presença, ser guardado não apenas da morte, mas através da morte. Ele não diz não morrerei, mas não serei abandonado. E essa é a diferença entre esperança e negação. Muitos vivem tentando esquecer a morte, distrair-se dela, adiar seu impacto. Mas a fé não precisa fugir. Ela pode olhar de frente porque sabe que a morte não é mais soberana. A confiança de Davi antecipa algo que se revelaria plenamente em Cristo. A morte perdeu seu poder absoluto. O Sheol foi visitado e desde então tornou-se apenas um corredor para a glória. Porque a fé que confia em Deus até o Sheol é a única capaz de proclamar que mesmo na morte a vida ainda vencerá. Depois de afirmar que Deus não o abandonará no Sheol, Davi declara com clareza crescente: tu me farás conhecer a vereda da vida. 16:11, né? A imagem muda. Agora não estamos diante de um túmulo, mas diante de um caminho. A morte não é mais uma barreira final, mas uma passagem. E o futuro não é um vazio, é uma trilha, uma vereda, uma direção viva que Deus mesmo revela e conduz. Na linguagem bíblica, a vereda carrega o sentido de um caminho estreito, mais seguro, uma trilha traçada entre muitos desvios. Em Provérbios 4:18, lemos: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. A vida do justo não é um salto instantâneo para a perfeição, é uma caminhada de luz crescente. Deus não apenas nos resgata, Ele nos guia. Davi afirma que é Deus quem faz conhecer esse caminho, ou seja, não é uma descoberta humana, nem uma intuição espiritual genérica. É revelação, é direção. E essa vereda da vida não é apenas uma rota para escapar da morte, é um caminho para habitar plenamente a vida, com tudo o que ela significa: presença, comunhão, alegria, glória. Séculos depois, Jesus daria rosto a essa trilha ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Ele não apenas aponta o caminho, ele é o próprio caminho.
A vereda da vida para Davi era uma promessa, para nós é uma pessoa. Em Cristo, o caminho não termina na morte, mas passa por ela. Ele mesmo entrou na sepultura e saiu do outro lado, abrindo a trilha que nenhum outro ser humano poderia traçar. Essa espiritualidade do caminho é o que molda toda a experiência cristã. Não somos estacionários, nem apenas sobreviventes, somos peregrinos. O salmista não diz que já chegou, diz que caminha para uma vereda. A fé é um deslocamento constante, uma marcha com um propósito. E cada passo dado em confiança é parte da própria vida eterna, começando a acontecer já agora. A vereda da vida não é necessariamente a mais fácil, nem a mais reta, mas é a única que conduz à presença de Deus. E essa presença que nos espera ao final é também a companhia constante no percurso. A mão que aponta a direção é a mesma que segura a nossa. Deus não apenas nos mostra o caminho, Ele caminha conosco. Porque viver com Deus não é apenas alcançar um destino eterno, é trilhar passo a passo a estrada onde a eternidade já começou. O Salmo culmina com uma revelação esplêndida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Salmo 16, 11b. Aqui Davi nos leva além da promessa de preservação, além do Sheol, além da vereda da vida, até o destino final. E o que encontramos ali não é apenas paz, descanso ou glória. É alegria, plena, perpétua, deliciosa. Essa imagem confronta uma das caricaturas mais persistentes sobre Deus, a de um ser austero, severo, emocionalmente neutro, como se o céu fosse um lugar de regras cumpridas, de almas silenciosas, de adoração fria e formal. Mas o Salmo explode essa visão. Davi fala de alegria abundante, de delícias eternas. E não qualquer delícia, mas aquelas que estão à tua direita, no centro do favor divino, no núcleo da glória. Essa não é uma alegria leve ou superficial, é alegria densa, sólida, como um vinho envelhecido na eternidade. É a alegria de quem está finalmente em casa, diante da fonte de todo prazer. Como diz o Salmo 36, 8, eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu os fazes beber do teu rio de delícias. O céu não é um corredor silencioso, é uma mesa farta, uma festa, um banquete onde a alma come e nunca mais tem fome. O prazer aqui não é visto como suspeito, mas como sagrado. O problema nunca foi o desejo de alegria. O erro sempre esteve em buscá-lo em fontes menores. Davi não renuncia ao prazer, ele o redireciona. O prazer verdadeiro não é proibido, é reservado. Ele não está no ídolo, na glória humana, nem na segurança construída por mãos humanas. Ele está à direita de Deus. Essa é a teologia do prazer redimido. O reconhecimento de que fomos criados para a alegria, mas não para qualquer alegria, para a que nasce da presença de Deus. E não por alguns instantes, mas para sempre, perpetuamente. Porque a eternidade não é apenas longa, é cheia. E essa plenitude é a resposta final à dor, ao vazio, ao medo e à morte. Não é exagero dizer que tudo o que Davi busca ao longo do Salmo, refúgio, porção, conselho, caminho, converge nesse ponto. Estar com Deus e ser feliz com Ele. E não por instantes fugidios, mas num prazer que não acaba. Não porque o prazer se renova, mas porque ele é infinito. Porque a eternidade com Deus não é apenas viver para sempre. É descobrir que a alegria, enfim, encontrou sua casa. O Salmo 16, até aqui uma meditação profundamente pessoal. Davi fala da própria alma, da própria esperança, da própria alegria. Mas algo mais está acontecendo, algo maior do que ele mesmo. E quem revela isso é o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, quando se levanta diante da multidão e lê o Salmo 16 como profecia. Davi dizia a respeito dele: tu não deixarás o meu corpo no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Atos 2:31. Pedro faz algo mais do que citar um salmo, ele interpreta, reconfigura, revela. Ele declara que, ao falar de si mesmo,
Davi falava também de outro, que a preservação prometida ao teu santo não se cumpriu plenamente em Davi, porque ele, como todos os homens, morreu, foi sepultado e seu corpo viu a corrupção. Mas havia um santo que não veria a decomposição. Um filho de Davi cuja carne jamais seria vencida pela morte. A leitura de Pedro é ousada, mas não arbitrária, é inspirada. É, como diria Jesus, o cumprimento das Escrituras a respeito de mim. Em Lucas 24, 44 a 46, o próprio Cristo ressuscitado declara aos discípulos: era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Assim está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. A chave hermenêutica é ele mesmo. Pedro lê o Salmo 16 com os olhos abertos pela ressurreição. Ele não distorce, ele vê com clareza. Davi falou, sim, da sua própria esperança, mas essa esperança só faz pleno sentido à luz daquele que venceria a morte de forma definitiva. O não me abandonarás no Sheol encontra cumprimento literal e absoluto em Jesus Cristo. E por isso mesmo pode se tornar verdadeiro para nós também. Essa leitura não invalida a experiência de Davi, ao contrário, aprofunda. Mostra que a fé de Davi, embora limitada pelo tempo, estava fundamentada numa realidade maior do que ele podia compreender. Davi cria num Deus que o preservaria da morte, e mal sabia que essa preservação seria garantida pelo próprio Filho de Deus, nascido de sua linhagem, morto e ressuscitado para nunca mais morrer. Aqui entra a exegese cristológica, a prática de ler toda a Escritura à luz de Cristo, não como um encaixe forçado, mas como o desvelar do propósito eterno de Deus. Pedro, cheio do Espírito, não impõe a Jesus ao texto. Ele revela que Jesus sempre esteve ali, como sombra, promessa, antecipação. Essa leitura muda tudo. O Salmo 16 deixa de ser apenas um hino pessoal de confiança e se torna um cântico messiânico, um salmo pascal, uma profecia encoberta que explode de sentido quando colocada diante do túmulo vazio. Porque todo o texto das Escrituras ganha luz quando lido à sombra da cruz e à claridade da ressurreição. Quando Pedro afirma que o Salmo 16 aponta para Jesus, ele não está apenas explicando um detalhe profético, ele está revelando o cumprimento de uma promessa antiga, feita diretamente a Davi. Em 2 Samuel 7, o profeta Natan declara da parte de Deus: estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu serei seu pai e ele será meu filho. 2 Samuel 7, 13. Davi morreria, mas da sua linhagem surgiria um rei eterno. Essa promessa ecoou pelos séculos como esperança escatológica. O povo de Israel aguardava um descendente de Davi que traria justiça, restauraria o reino e reinaria sem fim. Mas ninguém esperava que esse filho de Davi seria mais do que um rei, que ele venceria a morte, não apenas como símbolo, mas em corpo real, e que ao fazê-lo se tornaria o rei de todos os reinos. Jesus, esse filho, mas ele não apenas cumpre a linhagem, ele a transcende. Ele é ao mesmo tempo descendente e raiz, como diz Apocalipse 5:5. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele é o herdeiro da promessa e sua origem eterna. O trono não é apenas restituído, é elevado. A dinastia não continua, é consumada. A ressurreição de Jesus é o selo visível dessa fidelidade divina. A promessa de 2 Samuel 7 não era apenas política, era cósmica. E quando Jesus sai do túmulo, ele inaugura um reino que não depende de território, exército ou sucessão. Seu corpo não viu corrupção, sua carne não se dissolveu, ele não foi deixado no Sheol. Em sua ressurreição, vemos o clímax da aliança. Deus cumpre o que promete, mesmo quando a promessa exige vencer a morte. Davi sabia que seu corpo desceria à terra, mas ele também sabia, por fé, que um de seus filhos um dia pisaria sobre a própria sepultura e a deixaria vazia. Essa certeza é o coração da confiança que percorre todo o Salmo 16. Não é otimismo,
é fé no Deus que guarda, guia, consola e, no fim, ressuscita. Cristo, filho de Davi, não apenas venceu a morte por si mesmo, ele o fez por todos os que nele confiam. Sua vitória é representativa. Seu corpo glorificado é o primeiro de muitos. A promessa que Davi recebeu em sombras, nós vemos hoje em plena luz, e essa luz brilha não apenas sobre a história, brilha sobre o nosso futuro. Porque o rei que não viu corrupção reina para sempre, e o seu trono é uma sepultura vazia cercada por promessas cumpridas. O Salmo 16 se cumpre em Cristo, mas seu cumprimento não para nele. O filho de Davi ressuscitou sim, mas não como um espetáculo isolado. Sua ressurreição é primícia, início, garantia. E por causa disso, o que foi dito dele pode com confiança ser dito também de nós. Não seremos abalados, não seremos abandonados à morte. O corpo de Cristo não viu corrupção e unidos a ele, o nosso também não verá o fim definitivo. Paulo afirma isso com clareza em Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que em vocês habita. A união com Cristo operada pelo Espírito Santo é a ponte que nos leva da morte à vida. Ele ressuscitou, logo nós também. Essa esperança não é etérea, ela é corporal, concreta. Não falamos de espíritos flutuando no além, mas de corpos glorificados, transformados, resgatados da corrupção, da dor e da decadência. Como Paulo escreve em 1 Coríntios 15:52, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A vitória sobre o Sheol, anunciada no Salmo 16, será nossa também, num corpo que nunca mais morrerá. Essa promessa não nos convida à passividade, mas à transformação no presente. A fé que antecipa a ressurreição não é fuga da realidade, é modo de viver já agora. Saber que o corpo será redimido muda a forma como lidamos com o sofrimento, com o cansaço, com perda. Saber que seremos restaurados nos torna mais corajosos, mais ternos, mais perseverantes. A fé em Cristo ressuscitado molda nossos afetos, disciplina nossos desejos, fortalece nossa esperança. Não vivemos como quem tenta evitar a morte a qualquer custo, mas como quem sabe que ela não tem mais a palavra final. Nossa espiritualidade se enraiza na terra, mas respira com os pulmões da eternidade. E cada escolha de amor, de renúncia, de entrega é uma pequena antecipação do corpo glorificado que um dia carregará a glória sem fim. O Espírito que habitou em Cristo habita em nós. A presença que tirou o Filho da sepultura é a mesma que sustenta nossos ossos frágeis. O mesmo sopro que devolveu vida ao corpo de Jesus habita silenciosamente em cada crente, selando, sustentando, prometendo. Porque quem está unido a Cristo já começou a viver a vida que nunca mais acabará. O Salmo 16 não termina com alívio, mas com desejo realizado. Não com a cessação da dor, mas com a explosão da alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Não é apenas uma promessa escatológica, é um chamado ético, porque quem foi preservado para o prazer eterno começa a viver de outro modo agora. A eternidade não é apenas um destino, é uma vocação. Essa vocação é moldada por uma ética da alegria escatológica, ou seja, viver hoje como quem já sabe o fim da história. Não como fuga do presente, mas como testemunho do porvir. Aquele que foi salvo para a presença de Deus aprende a transformar cada gesto, cada escolha, cada afeto, cada silêncio em antecipação do prazer eterno. A santidade deixa de ser um fardo e passa a ser o caminho mais curto até a alegria plena. Paulo escreve isso com clareza aos Colossenses. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas, pois vocês morreram
e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Colossenses 3, de 1 a 4. A mente que pensa nas coisas do alto não ignora a terra, mas a pisa com leveza, porque já conhece seu verdadeiro lar. Essa alegria não é frágil, não é frívola, ela é fruto do Espírito. Ela é resposta ao Evangelho. É o coração que aprendeu a dizer: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra nada mais desejo além de ti. Salmo 73, 25. É o prazer que nasceu da graça, cresceu na contemplação e amadureceu na comunhão. E que um dia será consumado em plenitude, sem sombra, sem fim. Essa é a verdadeira liberdade. Não fazer o que se quer, mas querer aquilo para o qual fomos criados. E fomos criados para a glória de Deus. Não uma glória fria e impessoal, mas a glória que se oferece como festa, como banquete, como delícia, como prazer santo e eterno. O só lhe deu glória não é apenas uma doutrina, é uma alegria. A alma que foi preservada para a presença de Deus descobre, enfim, que a glória de Deus é o lugar onde sua alegria se torna completa. E essa alegria, longe de nos afastar da realidade, nos devolve ao mundo como testemunhas do que está por vir. Porque fomos criados para o prazer eterno de Deus e viver para a sua glória é descobrir agora e para sempre onde a verdadeira alegria habita. Antes do tempo respirar o seu primeiro som, antes da luz pintar o céu com esplendor, já estavas entronizado, Cristo, Cordeiro e Leão, traçando o curso da história com amor. Teu sussurro ergue montes, acalma o mar. Cada estação te obedece sem hesitar. E mesmo o caos ao teu chamado se curva, pois nada escapa da tua mão que tudo ajusta. Reina Jesus, no silêncio e na tempestade, teu trono é firme, teu governo é bondade. Mesmo que eu veja apenas a sombra do fim, confio em ti, pois estás além de mim. Ó Cristo soberano, guia-me no teu querer. És o Rei do invisível, digno de todo poder. Os fios da minha dor, bordados por tua mão, se entrelaçam com promessas de redenção. Mesmo os dias nublados, os caminhos sem chão, são partitura viva da tua canção. Não há perda que o teu amor não redima, nem noite que tua luz não ilumina. Tu escreves beleza com tinta da cruz, transforma cinzas em ramos de luz. Reina Jesus, no silêncio e na tempestade, teu trono é firme, teu governo é bondade. Mesmo que eu veja apenas a sombra do fim, confio em ti, pois estás além de mim.
Cada lágrima que cai tem um propósito oculto. Cada espera em silêncio é um ato de culto. Teus caminhos são altos,